Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não é inscrito nos nossos canais, se inscreva, curta e compartilhe em todas as redes sociais. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Walterson Mengali, tenho 37 anos, homem branco, cabelos pretos, olhos verdes e estou com uma camiseta verde. Hoje o nosso convidado é Marcelo Martins, nascido na capital São Paulo. Depois de um sequestro em sua residência, mudou para o interior de São Paulo, na cidade de Bebedouro, buscando mais segurança para sua família. Além disso, também é presidente do Sindicato dos Bancários da região de Barretos e hoje líder comunitário da cidade lá do Jardim, né, Talarico, onde reside desde 2017, né, unindo os vizinhos para melhorias da região. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Olá, Walterson, é uma honra estar aqui com você, viu? No Foco, na verdade, no Crua. Muito obrigado pelo convite de vocês, é fantástico estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de estar contigo. Eu vou fazer minha autoapresentação aqui, sou Marcelo Martins, branco, olhos castanho, utilizo óculos, estou vestindo aí uma camisa azul e cabelo grisalho. Legal, bacana. Marcelo, muito obrigado por você aceitar o convite, né? Se deslocou lá de Bebedouro até aqui para participar aqui no Foco, a verdade nua e crua. E aqui é esse espaço de fala, esse espaço para a gente poder trazer pessoas de verdade que vivenciam a cidade, que vivenciam, né, o dia a dia dos moradores. E eu queria saber, quem é o Marcelo Martins? Legal, parabéns pelo projeto, você, sua equipe, parabéns, é muito importante sempre a gente estar descobrindo as pessoas de verdade aí. Eu sou o Marcelo Martins, no ano de 2012 sou bancário e no ano de 2012, infelizmente, eu sofri um crime aí, que foi um sequestro. Então, me sequestraram na minha residência e fomos para cativeiro. Infelizmente, os sequestradores nos levaram para cativeiro. Por que nos levaram? Porque afetou tanto a mim quanto a minha família. Então, foi eu, meus 3 filhos, minha esposa e minha mãe. Porque eu construí na parte de baixo uma casa para minha mãe e pegaram minha mãe também. Então, eu fiquei aí 12 horas, 12 anos, Deus que me livre, mas 12 horas. 12 horas eu fiquei em cativeiro e minha família 16 horas. Posso te garantir que foram os piores momentos na minha vida. Até hoje, certamente foi os piores momentos da minha vida, em especial quando eu estive fora do cativeiro e fiquei 4 horas aí com a minha família refém. E, na verdade, a intenção desses criminosos era o quê? Era dinheiro do banco. Eu estava substituindo por 6 meses o gerente geral da agência, né? E o gerente chegou e os criminosos não tiveram essa informação e acabou me fazendo vítima junto com a minha família. Então, ficaram lá em cativeiro minha família e mandaram eu para o banco e pegar R$1 milhão do valor, esse valor, levar até eles no malote para que eles soltassem minha família. Cheguei no banco, conversei com o gerente geral, porque tinha o gerente geral, mostrei as fotos que tiraram na madrugada, com armamento na minha cabeça, na cabeça da minha mãe, na cabeça da minha esposa. Foi um período muito ruim mesmo, tá? E falei pro gerente geral, olha, eu preciso do montante aí para levar para esses sequestradores para manter minha família viva. E aí é um momento de muita adrenalina, viu, Walterson? A gente
costumo assim, eu não desejo isso para ninguém mesmo. Mas é um momento que você fica desesperado, é um momento que você enfrenta um trem, você faz de tudo, sabe? Porque eu tive que chegar na agência... Você busca força da onde você nem imaginava que tinha força. Exato. E você faz de tudo. E eu cheguei na agência, eu tive assim que me conter para que os colegas de trabalho não percebessem o fato que estava ocorrendo naquele momento, né? Conversei com o gerente geral, porque ele que teria autonomia para disponibilizar o dinheiro que estava na agência e tinha uma importância muito inferior do que, na verdade, eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo 1 milhão, tinha aproximadamente 300 mil reais. E aí eu falei pro gerente na data, você me dá um contrato de consignado, eu assino, eu não devo absolutamente nada no meu CPF, eu assino esse contrato aí de empréstimo, termo de ciência, porque eu preciso da minha família viva, então eu preciso que disponibilize esse montante de 300 mil. Como eu não sou devedor, eu sei que eu consigo pagar isso aí, mas eu preciso da minha família de volta. Por favor, autorize colocar isso aí num malote e eu vou levar para os criminosos. E nisso os criminosos ficaram em contato comigo constantemente no telefone. E o gerente geral, em algum momento, ele teve a oportunidade de chamar segurança bancária da certa instituição. Então, chamou a segurança bancária na capital de São Paulo, não aciona a polícia de imediato, eles chegaram no local, e aí, após isso, acionaram a polícia, e aí os policiais, assim, souberam, me conduziram até a delegacia, e na delegacia, através de pegar meu telefone, descobriram o que estava acontecendo, e falaram para mim que precisaria de informação. E ali eu entrei literalmente em desespero, com muito choro, com muito desespero, e falei para eles que não iria falar absolutamente nada enquanto eu não tivesse minha família próximo da minha pessoa. E naquela data, às 13h30, minha família foi libertada na Praça Pan-Americana. Então, junto num ponto de táxi, deram dinheiro de táxi, por quê? Porque aí o táxi vai para um local e os criminosos vão num local totalmente contramão para ter oportunidade de fugir. E quando minha família chegou em casa, graças a Deus, me avisaram e aí dali eu comecei a me sentir um pouco melhor, mas foi um momento muito difícil na minha vida. Então comecei a viver questões que jamais eu pensei que iria viver, né? Então aí começou uma questão psicológica, síndrome do pânico, né? A gente fica com insegurança, né? Sim, então sim, a gente sim, já sofreu algum tipo de uma violência tão tremenda que nem essa, né? Depois a gente fica, né, se policiando toda hora. Exato. Fica muito balançado e outra, morar no mesmo local onde me pegaram no primeiro momento e 40 minutos destruíram minha casa inteira, porque eles estavam atrás de chave de cofre, e a chave de cofre tem um tamanho pequeno, e aí arrancaram gaveta, então minha casa estava assim, toda destruída internamente, né? Então eu fiquei até sofrendo muito e revivendo aqueles momentos. Pedi transferência para o banco, porque eu já tinha um planejamento de vida, de no futuro ir para uma cidade que chama-se Bebedouro. Por qual motivo? Porque eu tenho uma única irmã. Essa irmã, com 3 sobrinhos, moram na cidade de Bebedouro. Então, a intenção era eu juntar a família novamente. Legal. Deixar minha mãe próximo, como eu comentei contigo no início. Minha mãe estava morando embaixo de onde eu construí para ela. Então, deixar minha mãe próximo também. Eu tinha a intenção da minha aposentadoria ir para lá. Por quê? Porque não é fácil você conseguir uma vaga na cidade do interior. Você é da capital e você ser transferido para a cidade do interior é uma condição muito difícil. E assim o que aconteceu? Eu fui para o interior, antecipei esse planejamento. É isso que eu já ia perguntar. Como é que foi a chegada em Bebedouro, né? É isso aí. Eu fui pro interior, antecipei esse planejamento, né? Até por conta de condições psíquicas aí, porque foi de fato, foi um abalo, não foi pro Marcelo, foi para a família Marcelo, porque minha esposa, minha mãe, em especial, minha grande preocupação era minha mãe, né? Uhum. Então aí a minha mãe não estava legal também pelo fato que ocorreu, ela foi vítima junto com nós, né? Uhum. Então eu tinha vontade de deixar minha mãe junto com toda a família. Os 3 netos da minha parte, que eu tenho 2 meninos e uma menina, e os 3 netos da parte da minha irmã também. E isso me levou a tomar essa decisão ali, não vou mais esperar, estou indo embora agora. E aí solicitei ao banco, infelizmente o banco não me atendeu, e aí por uma ordem judicial eu fui transferido para o interior. Então eu fui para a cidade do interior no ano de 2012. Então cheguei na cidade de Bebedouro no ano de 2012, sem conhecer muito. Uhum. Minha irmã já estava lá há 10 anos, mas eu não conhecia muito lá, então... Gosta da cidade? Adoro. Na verdade, assim,
Quando eu fui para lá, eu consegui locar uma casa no bairro Jardim Talarico. Esse bairro Jardim Talarico é o bairro da rodoviária da cidade. Certo. Então eu já fui de forma proposital para aquele bairro, por quê? Por conta da mobilidade. Dali você conseguia ir para qualquer lugar. Exatamente. Dali eu posso ir para São Paulo. E eu estava resolvendo diversas situações na minha vida pessoal e eu precisava sempre vir para São Paulo. Então dali eu ia para São Paulo, estava em São Paulo. Então a questão da rodoviária da cidade me chamou. Rodoviária urbana, intermunicipal, me chamou a atenção. Eu fiquei ali. Mas ali eu passei a gostar muito do bairro no ano de 2016, que foram quase 3 anos que eu morei de aluguel lá, porque eu cheguei no mês 12 de 2012. Então, quer dizer, praticamente em 2013. Em 2016 eu comprei uma casa lá. E aí acabei ficando no bairro mesmo, porque eu adquiri uma casa. Para você ver o quanto eu gostei do local, né? Uma curiosidade aqui. Claro. Por que Jardim Talarico? Qual que é a história desse nome? Na capital que eu nasci e vivi, Talarico é algo um pouco desagradável aí, né? Exato. São pessoas traidoras e cobiçadores de mulheres comprometidas ainda. Lá não, lá na verdade é uma família. É uma família tradicional e isso não é da cidade de Bebedouro, então não. Isso é um nome de uma sobrenome de uma família tradicional. Uma família tradicional. Da região. Da região lá de Bebedouros. Não é em Bebedouro, não. Na verdade, não é somente da cidade de Bebedouro. Ali em Barretos, Olímpia, aquela região toda. Então, essa família Talarico eram fazendeiros. Então, tem homenagens lá de estradas, avenidas, Talarico. Então, é um sobrenome de uma família, na verdade. Legal. Viu? Não tem nada a ver. É bom eu deixar bem claro para as pessoas. Exato, não tem nada a ver com os fatos que ocorrem na capital. Inclusive, é até interessante, viu, Walter? Foi bom essa pergunta, porque lá ninguém tem preconceito desse nome. Eles não sabem, né? Então aí as locais, né? Os locais. Cada lugar tem seus costumes, suas manias, suas formas de viver. E lá não tem esse preconceito de talarico, viu? Mas aqui na capital é complicado, de fato, viu, Walter? Marcelo, tem a sua ida para Bebedouros, essa questão, e você também é presidente, né, do Sindicato dos Bancários de Bebedouro e região. Qual que é a atuação do sindicato, além da atuação para a classe, né? Que, só para você entender, banqueiro é quem é dono do banco. Bancários são os que trabalham no banco, são os funcionários, né? E o sindicato dos bancários, eles representam essa categoria e defendem, né? Principalmente na pandemia, fizeram várias ações para defender essa categoria. Conta um pouco para a gente dessa história aí, né? De como você se tornou presidente do Sindicato dos Bancários lá de Bebedouro e região. Bancários e banqueiro, existe uma grande diferença. É exatamente o que você está falando para o nosso público, que estará com nós aí, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, está acompanhando a verdade nua e crua, no foco, e para as pessoas saberem essa diferença. Bancário é aquele que trabalha no banco, é funcionário. Ele trabalha para o banqueiro, aquele dono da instituição, o proprietário na instituição, uma instituição que a maioria das instituições são SAs no nosso Brasil, tem acionistas, só existe uma que não é. Uma é mista, que é o Banco do Brasil, e a outra instituição é a Caixa Econômica Federal, que não é, e nós trabalhamos muito para manter um banco público e precisamos também desse segmento. Hoje a Caixa Econômica ela é 100% pública, ou não? 100% pública. O Banco do Brasil ele é misto. Então, exatamente. Privado e estatal, né? Exato. Legal. Apesar que a maioridade, eu não vou falar que, não vou ser leviano de falar o percentual exato, mas pelo menos 51% o governo que comanda, que controla. E o restante ações que aí está no mercado. Legal. Ok, mais uma vez, eu não vou falar percentual exato, mas aproximadamente pelo menos 51%. Por quê? Porque o governo é controlador. Lá na nossa cidade, lá na nossa região. Quer dizer, eu fui vítima de um crime totalmente ligado ao banco, porque ninguém iria sequestrar o Marcelo Martins, porque eu não tinha poder financeiro para que alguém me pedisse R$1 milhão. Então, por conta de eu trabalhar no banco, ser o funcionário do banco, eu acabei sendo vítima. Quando eu falo isso aqui, Walter, eu não estou culpando o banco, não. Sim. Eu estou dizendo que é um fato que acontece com muita gente, que o banco, muitas pessoas comentam, não, o banco não teve culpa, tudo. É verdade, mas eu muito menos.
O Sim. banco não teve culpa nenhuma. Mas eu, e em especial a minha família, muito menos. E esse fato ocorreu. E aí eu fui transferido para o interior. Com esse histórico, o sindicato me procurou, me fez um convite para eu fazer parte do movimento sindical, o qual eu já conhecia aqui na capital de São Paulo. E fui indicado para o pessoal lá no interior. Eles me procuraram, me chamaram, e aí começou uma proximidade e tal, e aí eu vi a oportunidade de defender o trabalhador. E depois de ter passado esse susto... Até mesmo por experiência própria, né? É isso mesmo. E ver, e também o que eu vivenciei, que é uma condição assim. Primeiro, no banco você é simplesmente números, né? E quando você está em destaque, você começa a receber premiações, troféus, viagens, e você está em ascensão ali. Se você fica 2, 3 meses sem bater meta, você já não presta. Se você passa a ser uma vítima no sequestro, você é literalmente um abacaxi podre. Então é muito triste essa condição. Né? Você fica assim, as pessoas não sabem qual que é o resultado que trará após o crime cometido, né? Então você passa a ser abacaxi podre. As pessoas te tratam como coitado, tudo. Eu vivenciei isso. E aí eu tive a oportunidade de estar no movimento sindical. É óbvio que eu abracei essa oportunidade. E aí lá em Barretos, porque Barretos tem 15 cidades de gestão. Então nós temos lá uma área de 15 cidades de gestão e a gente tem a responsabilidade hoje de 58 agências, 670 bancários. E aí o banco me disponibilizou para trabalhar, eu entrei na chapa do sindicato, o banco me disponibilizou para trabalhar no sindicato dos bancários, e ali eu vi uma sociedade que eu poderia cuidar, e uma sociedade a qual eu faço parte, que sou bancário. E comecei a visitar as agências de cidade em cidade, eram 69, tá? Perdemos já bastante agências. Então nós perdemos aí 11 agências. Quando eu entrei, que foi 2017, que eu acabei entrando mesmo e fiquei liberado para exercer um trabalho de dirigente sindical. E aí nós tínhamos o índice de sindicalização lá em torno de 30%, quando muito 40%. E eu consegui fazer um trabalho, na verdade já existia algum trabalho lá no sindicato, tá? Mas eu consegui aumentar algumas ações do sindicato, que nós passamos a ter o índice hoje em torno de 90%. Ótimo. Então nós temos o trabalhador junto com nós e a gente faz diversas ações o ano inteiro e sempre estamos muito próximo do trabalhador. No ano de 2018, 24, 2021. Por uma questão de PDV, eu estava como vice-presidente, o presidente se aposentou, né, se desligou do banco por uma saída de PDV. E aí eu assumi o sindicato. E de lá para cá eu estou presidente e passamos por uma eleição no ano passado e confirmei minha reeleição e aí eu tenho um mandato de 2024 a 2028. Então essa foi minha história no sindicato. Legal. E estou muito feliz com o cargo que eu exerço, porque hoje em dia eu cuido de pessoas. Eu gosto muito de cuidar de pessoas e hoje em dia eu cuido de pessoas. E essas pessoas são os bancários. Isso é ótimo. Marcelo, tem aqui também na sua biografia a questão da segurança, né, do trabalho que vocês desenvolveram num bairro de vocês. Conta um pouco pra gente, né, e aí pra gente já poder entrar também nessa questão do tema da desigualdade social. Né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente essa situação lá no bairro Jardim Talarico e depois a gente vai para entrar, né, nesse tema tão importante que você falou, Walter, eu gosto de falar bastante, né, e vamos desenvolver em cima desse tema também. Bacana. Na verdade, nós tivemos um problema no Jardim Talarico. O Jardim lá em Bebedouro, aquele Jardim Talarico que nós conversamos aqui. É o bairro que eu resido, que eu tenho a minha residência até a data atual, tá? E foi um bairro que foi invadido por alguns criminosos, delinquentes aí. E essas pessoas começaram a roubar bastante o bairro. Começaram, assim, fazer furtos, na verdade. Porque eles tinham uma estratégia. Eles olhavam, e isso aconteceu no início do ano de 2017. E no início do ano de 2017, eu estava ainda no Banco Santander. Coincidentemente, eu atendia o coronel da Polícia Militar lá em Barretos.
eu fui liberado para o sindicato no mês 3 de 2017. E esses fatos começaram a ocorrer no início do ano, mês 1, mês 2, e só foi crescendo. E eu conversei nesse momento eu conversei com um coronel da Polícia Militar. Falei, coronel, nós estamos com um problema lá no bairro Jardim Talarico, na cidade de Bebedouro, o qual estou residindo, inclusive acabei de comprar uma residência lá no bairro, e aparentemente o bairro foi invadido por diversos indelinquentes, esses indelinquentes estão fazendo furto. E quando invade a casa, né, você chega em casa, às vezes, né, você dá sorte de não estar em casa, porque né, a maioria das vezes eles invadem quando você não está em casa, e já aconteceu isso comigo, e você se sente... É um sentimento de impotência. Sim, você fala, meu, e agora? Cara, entrar aqui na minha casa, enfim. É nessa linha aí, porque eu iria falar exatamente isso. O furto é porque as pessoas só invadiam as casas durante o dia e eles escolhiam as residências, aquelas residências que não tinham cerca elétrica, que não tinha câmera. Então, as residências um pouco mais vulneráveis no sentido de segurança, é o momento que o indelinquente e o criminoso invadiam. E lá no interior é uma vida abençoada, viu? O trabalhador consegue almoçar na sua casa. Ele consegue sair lá meio-dia, almoçar na sua casa e depois de 1 hora voltar para o trabalho. Muito diferente da capital, o que eu sempre vivi foi capital, né? E no interior tem essa condição aí de ele conseguir ir na sua residência. Então eles iam na residência, almoçavam, então esses criminosos ficavam rondando o bairro. E ficava olhando. Então, sabia o horário que as pessoas chegavam para almoçar, saíam, tanto marido quanto esposa, filhos. E aí eles agendavam, eles iam agendando horário e via o momento que a casa estava vazia. E aí começaram a invadir, pegar a roupa do varal, pegar coisas no quintal. E aí, as pessoas... A gente tem tanta tranquilidade lá no interior que deixa as portas mais tranquilas, as janelas mais abertas. Então, tudo que estava de fácil acesso eles estavam levando. Mas nessa característica, nunca à noite e sempre com as casas vazias. E aí eu criei um grupo que hoje chama-se Vizinhança Solidária, e eu criei um grupo dos vizinhos. Por quê? Porque começou a acontecer muito esses fatos. Eu tenho cerca elétrica, eu tenho câmera, os vizinhos começaram a pedir imagem, e aí eu forneci essas imagens para os vizinhos, criamos um grupo de forma muito rápida, 100 pessoas já estavam nesse grupo. Eu informei isso ao coronel na época. Para você ter uma ideia, Wanderson, em 20 dias consecutivos, nós tivemos 14 invasões. E todas as invasões filmadas. Não pela residência que a pessoa estava entrando, sim, porque eles... pelo vizinho. Pelo vizinho. Então, o vizinho já estava ali no grupo, fornecia a imagem para nós. Eu forneci isso para o coronel da Polícia Militar. Ele falou, pô, a situação lá tá grave. Critério. Tá crise. A crise lá tá grave, desculpa o critério. Tá brava, né? E aí, no momento, ele entrou em contato com o capitão da Polícia Militar, que fica o batalhão do central, fica em Barretos. Mas tinha uma base deles em Bebedouro, que ele entrou em contato com esse capitão fez uma reunião comigo e falou, Marcelo, eu já sei o que está acontecendo. Existe um outro bairro lá na nossa cidade que chama-se Jardim Eldorado. E o Jardim Eldorado estava sendo invadido por muito tempo por esses indelinquentes. E aí eles fizeram uma campanha lá, um trabalho social que chama-se Vizinhança Solidária. Talvez você conheça esse programa. Sim. Vizinhança Solidária. Inclusive, onde eu moro, participo de alguns grupos de Vizinhança Solidária. Legal. E aí, esse Vizinhança Solidária, vou comentar aqui com o nosso público, é uma parceria. A sociedade e o órgão de segurança pública da cidade. Então, tanto a Polícia Militar como a Guarda Civil, que é muito atuante lá na nossa cidade. Tanto a Polícia Militar como a Guarda Civil, tá? E aí você tem um grupo, e naquele grupo as pessoas passam a característica de alguma situação suspeita, é um trabalho preventivo, tá? Uhum. E passa a situação de alguma situação suspeita, e aí existe 3 tutores naquele grupo que têm contato direto com a PM. E aí ele passa a situação. Por exemplo, o Antônio tá ali e o Antônio tá com uma calça branca, uma camisa azul e tá há um bom tempo ali e os vizinhos estão vendo aquela pessoa parada, é uma pessoa estranha. E aí a gente avisa lá no Vizinhança Solidária as características, rua, aproximadamente em tal esquina, em tal número, e aí eles têm 7 minutos. Aproximadamente 7 minutos chega uma viatura e essa viatura que abordou aquela pessoa, ele te dá um feedback. Ele fala lá para você, ó,
aquela pessoa chama-se Antônio Alves XXX, e esse Antônio Alves não tem absolutamente nada, não tem nenhum crime, ele está esperando a irmã dele, que está chegando de viagem, a 2 quarteirões acima, que é a rodoviária ali e tal, ou essa pessoa, de fato, tem uma passagem, nós conduzimos a delegacia, demos a devida procedimento Então, ao caso. De fato, o grupo funciona. Funciona e funciona muito bem, porque em 2 meses acabou o problema. Esse capitão havia falado para mim, Marcelo, vamos montar aí uma associação, porque o pessoal lá do Jardim Eldorado fez associação, vamos fazer associação. Eu não tive interesse de fazer a associação. Eu falei, vamos fazer algo informal, e aí criou-se o Conselho de Jardim Talarico, sendo eu a liderança, e mais 6 pessoas que são vizinhos lá mesmo, que estavam vivendo esse momento de crise lá no nosso bairro, tá? E aí, a população se uniu muito, viu, Walter? No momento de crise, a população se une mesmo, né, para resolver o problema. Bacana. Mas precisava-se de uma liderança. Então, manda um recado aí, pessoal do Bebedouro, a importância, né, da população se organizar também para poder, né, eu falo assim, nunca reagir, Sim. mas se organizar para prevenir, né, esse recado. Então, manda um recado aí, pessoal do Bebedouro, Marcelo. Exatamente. Ó, é para o pessoal de Bebedouro mesmo, viu? Porque não é só pro Jardim Talarico, não. É para a cidade inteira. Que eu até falo para você, a democracia, existe uma soberania na democracia. Quem que é o soberano na democracia? É a sociedade. Então, a sociedade tem que entender que tem muita responsabilidade e muita força. Então, temos que tomar os cuidados aí, quem são os administradores públicos, quem que nós votamos para serem os administradores públicos. Porque quem acaba sendo soberano na democracia, de fato, é a sociedade. Então, a sociedade precisa descobrir, mas precisa de organização. Não é de qualquer forma, né, Walter? A sociedade se unir ali e fazer algo de qualquer forma. Não estamos falando em vandalismo, não estamos falando em atitude errada. Sim. Nós estamos falando o quê? A força do povo. E isso que precisa. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Sim. E até o fato que aconteceu lá no bairro. Porque quando chegou naquele período lá, que resolveu o problema de invasão das residências, que foi apenas em 2 meses. Em 2 meses resolveu o problema de invasão nas residências. Naquele período que aconteceu a invasão na residência e solucionou, eu juntei com os conselheiros do Jardim Talarico, que somos em 7, até hoje existe esse conselho, né? E falei pro pessoal, olha, aqui agora a gente pode acabar com o conselho de Jardim Talarico e ficar simplesmente com o WhatsApp, com um grupo de WhatsApp para monitorar o pessoal. E aí esses moradores falaram, Marcelo, em 2 meses nós conseguimos um resultado tão bacana, então vamos aí fazer alguma coisa a mais, vamos ver o que o bairro precisa. E na data, minha esposa trabalhava de recepcionista num hospital lá na cidade, né? E ela chegava à meia-noite, então eu logo dei uma sugestão. Falei, ó, em termos de prioridades aqui para o nosso bairro, nós precisamos de uma boa iluminação. Porque nós tínhamos lá lâmpadas de 70 watts, aquelas lâmpadas amarelas, laranja, sabe? Bem fraca mesmo. 70 watts de sódio. Se eu não me engano, é sódio que se chama aquele tipo de lâmpadas, né? E aí eu falei, nós precisamos de lâmpadas melhores. Mas, sinceramente, Walter, eu não sou especialista em elétrica e nada. Eu precisava de mais informações, mas... como sociedade, eu precisava daquela luz mais clara. Mas não LED, é só, né, para minha esposa, né? Na verdade, para o bairro inteiro. Era segurança. E nós estávamos acabando de passar por uma crise de segurança. O bairro mais claro, certamente, iria melhorar a condição de segurança do bairro. Exatamente. Então, foi uma das primeiras situações que levantamos. Foram 3. A segunda situação foi a situação de asfalto. Eu acho que é muito comum no Brasil inteiro ter asfaltos deteriorados, buracos, né? Então, foi a segunda questão. E a terceira questão é uma área de 12 mil metros que existe lá no Jardim Talarico. E essa área, todo mundo comentava que era uma praça, mas não tinha nada. Só tinha mato, né? Era uma área até que, não posso dizer que não era bem cuidada, porque sempre a prefeitura estava roçando ali, mas era 12 mil metros simplesmente de mato. E aí, essas pessoas comentaram comigo, Marcelo, ó, lá... naquele local é uma praça, mas a praça nunca existiu. Eu falei, não, legal, bacana. Então foram esses 3 itens. Eu falei, olha, um caminho aqui é a gente fazer um abaixo-assinado. Vamos fazer um abaixo-assinado para a gente conseguir essas 3 situações? E na época os conselheiros comentaram comigo, olha, rapaz, complicado, viu? Essa questão de abaixo-assinado não funciona. E aí eu falei, não, então faz o seguinte,
que vocês entendam que funciona? Ó, eu vou conversar com o prefeito, eu vou conversar com a primeira-dama, eu vou conversar com o vereador, e eu falei, eu vou, na verdade, fazer abaixo-assinado. E fiz abaixo-assinado, deixei lá 2 semanas no local, esse abaixo-assinado ficou 2 semanas no local, e num comércio, e nós tivemos apenas 40 assinaturas. E aí eu vi que não estava dando muito resultado, e aí lembrei, falei, poxa, o pessoal do bairro aqui, os conselheiros falaram que já fizeram diversos abaixo-assinados e não dei nada. Né? Não resolveu nada. Então, eu entendi porque que as pessoas não foram até o local assinar. E aí eu peguei abaixo-assinado e passei de porta em porta e consegui 170 assinaturas. 130, porque já tinha 40. E aí um outro senhor me ajudou, que era um senhor aposentado lá, conseguiu 100 assinaturas. Então, nós tínhamos 270 assinaturas. Eu protocolei aqui na Câmara Municipal para todos os vereadores, protocolei também em 3 setores no gabinete do prefeito. O isso para as melhorias, né? Pedindo esses 3 itens. Saindo desse grupo, né? Exatamente. E isso também já entra, Marcelo, dentro dessa questão da desigualdade social. Sim, né? sim. Dentro sim, da sim. questão, enfim, são temas importantes e questões, porque se você traz sociedade civil, legislativo, executivo, né? Privado também. Sim. Tá todo mundo no mesmo ambiente ali, Exato, né? exato. E se não se conversa... Mas, Marcelo, o nosso tempo já está encurtando. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão, né, da desigualdade social, Sim, eu né, vou de entrar, bebedouro, dentro um pouco do que você já estava comentando com a gente. Exatamente, eu vou entrar exatamente nesse tema agora, continuando o que eu estava falando, porque aí eu conversei conversei com o pessoal foi falar com as pessoas de contato e eu tive o retorno de 4 vereadores e do gabinete do prefeito entraram em contato também comigo, pedindo 2 meses para ser atendido por conta da agenda do prefeito. Então, durante 60 dias daquela data, eu iria ser atendido pelo atual prefeito na época. Por quê? Porque nesse período eu tive a oportunidade de falar com os 4 vereadores. E ali eu já não tinha mais simplesmente a situação da necessidade nossa. Eu tinha uma sugestão também para dar. Por exemplo, na iluminação, nós tínhamos, na época estávamos recebendo 180 mil por mês da TIP, taxa de iluminação pública, em alguns lugares CIP, contribuição de iluminação pública. E para iluminar o bairro inteiro, 81 postes de lâmpadas LED precisava de 120 mil reais. É isso que precisava. Então, quer dizer, um mês da TIP, já menos que um mês, pagaria a iluminação. Segundo item, era a questão do asfalto. O município tinha acabado de conquistar, através da Câmara dos Vereadores, sobre que o município tinha acabado de conquistar 4 milhões de reais para lá, para o local, para a cidade, e aí daria para fazer o tapa-buraco. E terceiro item era a praça. Eu fui conversar com o prefeito, já tinha essas sugestões, passei essas sugestões e o prefeito falou, Marcelo, faça como o bairro Eldorado, faça como o bairro Jardim Marajá, que eu tenho muito respeito pela liderança desses bairros, são amigos meus, mas aí eles estavam fazendo um trabalho de levantar dinheiro com a sociedade, e aí eu entro na desigualdade social. Eu, pobre, classe média, e as pessoas pobres, classe média, pagam em torno de 40% de imposto ao mês. A elite paga 6,9%, 33,1% a menor. Então, eu não me sinto confortável de dar R$1 a mais do que, além do que eu já pago de imposto, né? Eu não me sinto confortável de dar R$1 a mais para tratar de buraco, de alguma coisa que não seja de minha responsabilidade, seja responsabilidade do poder público. Quem dirá eu pedir 50 centavos para vizinho? Então, quem faz esse trabalho, eu acho fantástico, bacana. Mas eu não me disponho a fazer esse trabalho. O que eu pedi para o prefeito foi o dinheiro público de volta para nós. É isso aí que eu pedi. Então, o dinheiro do imposto que nós pagamos, tal, eu quero de volta para nós. E aí ele indicou deputados, e aí eu conversei com deputados indicados por ele, porque eu, assim, na época não tinha nenhum deputado eleito para conversar com essas pessoas. E aí eu conversei com o deputado, ele ficou de mandar uma emenda parlamentar de 1 milhão para a cidade. Eu achei fantástico aquilo. Eu não tinha nenhuma experiência, mas ele acabou mandando uma emenda parlamentar de 100 mil. Quando esse deputado comunicou para mim, no mês de agosto de 2017, conseguiu uma emenda parlamentar para iluminação de 100 mil, eu pedi para ele autorizar eu colocar essa informação no grupo dos vizinhos, porque o compromisso dele ia ser comigo e com os vizinhos. Ele falou que poderia informar e me mandou documento para eu colocar no grupo. E antes de eu postar lá no grupo do vizinho, porque ele autorizou a publicar isso aí, eu falei com os 4 vereadores da cidade que eu estava tratando. Senhores, um deputado que esteve aqui pouquíssimas vezes aqui na cidade,
de Bebedouro, ele é de outra cidade, e ele teve pouquíssimas vezes, mandou 100 mil reais, os senhores não conseguem nada com o deputado de vocês, e aí veio um vereador que conseguiu mais 200 mil e outro vereador conseguiu 150 mil. 200 mil para praça. Tudo para melhoria daquelas demandas que saiu daquele grupo de segurança. Exato. E aí 150 mil foi para tapa-buraco. Então, quer dizer, para quem não tinha nada, conseguiu 450 mil, eu fiquei muito feliz. Hoje existe a praça no Jardim Talarico, chama-se Praça Chico Mendes. Existe a iluminação toda de LED, não é de 200 watts, que nós pedimos 200 watts, foi de 280 watts. Uhum. E existe ruas recapeadas, como a Rua Barretos, é uma das ruas que foram recapeadas. Até por quê? Porque veio mais 180 mil de iluminação desse mesmo deputado. Uhum. E aí, na época, eu negociei com o representante da prefeitura para mandar essa iluminação, porque era emenda parlamentar somente para iluminação, Walter. Então, nós mandamos para o bairro Esplanada, que é em cima do Jardim Talarico, e Jardim Souza e Lima. Então, os dois bairros foram contemplados com iluminação, e, em contrapartida, a pessoa da prefeitura recapeou a Rua Barretos para nós. Legal. Então, as coisas existem lá hoje, né? Então, as coisas, né, através da sua liderança, através, né, do seu trabalho, aconteceram coisas, né, que quando você sai de São Paulo, vai para Bebedouros, e isso, você vê algumas necessidades. Sim. E a união dos bairros, a união dos moradores, né, trouxe esses benefícios. Você falou tudo, viu, Walter? Porque através da minha liderança, mas em especial eu sempre agradeço a confiança do pessoal do Jardim Talarico, que sempre esteve comigo e está comigo nas necessidades do bairro. Marcelo, a gente está encaminhando aí para o nosso finalmente. Gostaria, né, que você deixasse aí suas considerações finais, mandasse um recado para a galera de Bebedouro, né, resumindo um pouco do que a gente colocou e chamando a população para participar, porque às vezes a população vota, não sabe quem votou, não acompanha, e aí depois de 4 anos vai falar, mas o que aconteceu? Né, ela votou e ela não acompanhou. Sim. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui, falar que esse espaço está aberto para outros momentos, né, para a gente poder tratar sobre outros assuntos. A gente já está aqui já há um tempão gravando e né, deixar o seu recado para os moradores de Bebedouros. Legal, Walter. Olha, quero agradecer demais mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Essa estrutura maravilhosa que vocês criaram aqui para nós, e é um canal de comunicação à sociedade, né? E aí eu quero falar com Bebedouro. Você de Bebedouro, nós precisamos de união. A cidade tem que estar mais unida para o bem comum. Porque muitas das vezes as pessoas confundem a questão política, né? A política, ela é para o bem comum. Ela não é somente para o indivíduo. Como o trabalho que aconteceu lá da iluminação do bairro, como a praça não é para o Marcelo. Apesar de eu ter liderado e ter acompanhado em construção, o próprio bairro sabe disso, num período de construção mesmo, plantaram grama lá, eu fiquei aguando grama para a grama não morrer, eu e meus filhos, mas aquilo é um bem comum, é para todos. Então, meus filhos acabam sendo beneficiados e minha família, por quê? Porque eles estão vivenciando aquele bem para todos. E muitas das vezes a política acaba direcionando muito para o individual. Sim. E política de verdade não. Política de verdade é para a sociedade. Precisamos de estar unidos e precisamos de tomar muito cuidado com o momento do voto. Porque muitas vezes fica focado somente o executivo. É de suma importância o executivo, é quem executa, o nome mesmo está dizendo, né? Executa, exatamente. Mas precisa do legislativo. Legislativo, eu estou falando no âmbito geral, viu? Não estou falando somente de Bebedouro, não. Sim. É no âmbito geral. A gente precisa do legislativo. As forças existem para isso, judiciário, legislativo e executivo. E aí as pessoas acabam esquecendo um pouquinho do legislativo. Que é tão importante quanto o executivo. Exato. Porque quanto o judiciário. Exato. As situações precisam ser legisladas e acontecidas no legislativo para que o executivo execute e aprove. Então, exatamente. É algo amarrado. Então, vamos tomar cuidado com o nosso voto, vamos direcionar o nosso voto para quem exatamente merece e que merece nossa confiança. Porque é muito comum aquele político falar o que a sociedade quer escutar. Ele chega lá, eu vou até misturar um pouquinho aqui a questão sindical, tá? Ele chega lá para os empregados e fala assim, olha, você precisa de aumento, você precisa de reconhecimento e benefício. Ele entra numa outra sala, vai falar com o patronal, ele fala, olha, se não fosse vocês, quem queria pagar o salário? Então a gente tem que tomar esse cuidado e ver quem é de fato aquele político. Muito certo. Obrigado mesmo. Marcelo, para quem quer te achar lá nas redes sociais, como é que faz?
pode procurar Marcelo Martins, no Facebook, tá? Pode procurar também Marcelo Martins através do Instagram. Então, sempre estaria à disposição também. E nas minhas redes sociais também, o WhatsApp eu utilizo demais também. Estou à disposição de todos vocês. Legal. É isso aí, galera. Quem acompanhou aqui no Foco, a Verdade Nua e Crua, siga o Marcelo e aproveite, siga nossas redes sociais também, Facebook, Twitter, Insta, né? Também tem o nosso WhatsApp. É só colocar lá no Foco, a Verdade Nua e Crua podcast para você aí de Bebedouros. Forte abraço.